Bom dia novamente, oitavo ano, tal qual falei, agora nós vamos trabalhar com o tema da semana 3 de matemática, né? Do PET, volume 3 também. Bom, nós vamos falar sobre triângulo. O que é triângulo? O triângulo é uma figura geométrica que possui três lados, daí a palavra tri, né? Vamos fazer uma associação, um time quando ganha três vezes, ele é tri. Então a gente tem um lado, dois, três lados, ok? E nós vamos ver agora outras características dos triângulos. Os triângulos, a soma dos seus ângulos internos é igual a 180 graus. Deixa eu pegar um exemplo para vocês. Vamos guardar isso, que a gente vai precisar no nosso PET, tá? Então, a soma dos ângulos internos. O que são ângulos internos? São ângulos que estão dentro da figura do triângulo. É igual a 180 graus. Vamos guardar essa regrinha. Soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Aqui eu peguei como exemplo esse triângulo aqui. É um triângulo cujo um dos ângulos mede 60, o outro 30 e o outro 90 graus. Nem precisava colocar 90. Toda vez que aparece esse quadradinho com a bolinha dentro, a gente entende que é um ângulo de 90. Mas eu coloquei para facilitar. Então, se eu somar os três ângulos de qualquer triângulo, ele vai ter que dar 180 graus. 90 com 60, 150, com 30, 180. Então vamos guardar essa regrinha. A soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus, tá bom? Depois nós vamos ver a classificação de um triângulo, tá? A classificação de um triângulo. Ele pode ser classificado quanto aos lados e quanto aos ângulos. Quanto aos lados, a gente vai ver se o triângulo possui medidas iguais ou medidas diferentes, né? Então, o primeiro exemplo que nós temos aqui, ele é um triângulo equilátero, quando ele possui os três lados com medidas iguais, né? Então vamos observar aqui, ó, olha esse triângulo aqui, ó. O lado AB mede 3 centímetros, o lado AC mede 3 centímetros e o lado BC também mede 3 centímetros. Então, quando os três lados do triângulo possuem medidas iguais, ele é chamado de equilátero. Equiláteros são triângulos que possuem os três lados iguais. Agora, isósceles. O triângulo isósceles, ele possui apenas dois lados com medidas iguais. Observe nessa figura aqui, ó. O lado AB mede 5 e o lado AC também mede 5. Dois lados iguais. O terceiro lado BC mede 7. Então ele é chamado de isósceles, ou seja, possui dois lados iguais e um terceiro lado diferente. E quando o triângulo não possui nenhum lado igual, ele é chamado de escaleno. Olha o exemplo aqui, ó. Escaleno, três medidas diferentes. Esse lado mede 3, esse lado mede 5 e esse lado mede 4. Nenhum dos lados tem medidas iguais. Então ele é chamado de escaleno. Joia. Bom, quanto aos lados, então tranquilo, né? Mas os triângulos também são classificados quanto à medida dos seus ângulos, né? Então o primeiro exemplo que nós vamos ter são os triângulos acutângulos. O que são triângulos acutângulos? Vamos lembrar um pouquinho essa noção de medida de lados? Olha, quando eu tenho a famosa letra L aqui, retinha, esse é um ângulo de 90 graus. Então ele é chamado de ângulo reto. Se eu fecho aqui, ó, esse lado do ângulo, ele fica menor que 90. Então é um ângulo agudo. São ângulos cuja medida é menor que 90 graus, né? Aqui eu posso ter, por exemplo, eu estou fazendo a mão livre, né, um ângulo de 60 graus. Um ângulo de 30, né? Ou um ângulo de 45, são todos ângulos com medidas menores que 90 graus. Então são ângulos agudos. E da mesma maneira, se eu abro aqui mais esse ângulo aqui, ele vai ficar maior que 90 graus. Aqui, por exemplo, eu posso ter um ângulo de 120 graus, né? Um ângulo de 150, então um ângulo de 170. Então são ângulos cujas medidas são maiores que 90 graus. Então, são ângulos obtusos. Então vamos lá, classificação dos triângulos então. Quando os três ângulos são agudos, ou seja, menores que 90 graus, esse triângulo recebe o nome de acutângulo. Então vamos ver aqui, a gente tem um ângulo de 60, um ângulo de 60, outro ângulo de 60 graus. Os três ângulos
são menores que 90 graus. Então é retângulo, né? Agora, quando a gente tem pelo menos um ângulo reto, o que é um ângulo reto? Aquele ângulo que eu mostrei ali com o palito, né? É aquele que forma um ângulo cuja medida é igual a 90 graus. Então esse triângulo recebe o nome de triângulo retângulo, quando pelo menos um de seus ângulos é reto. Agora, a gente vai ter o triângulo obtusângulo. É aquele triângulo cujo um de seus ângulos é maior que 90 graus. Esse ângulo aqui, ele mede 120 graus. 120 não é um valor maior que 90? É, não é? Então ele é chamado de triângulo obtusângulo, tá bom? Então a gente viu os triângulos quanto aos lados, a classificação quanto aos lados e quanto aos ângulos. E vimos também que a soma dos ângulos internos do triângulo é igual a 180 graus. Para fechar, vamos relembrar o que é mediatriz. O que é mediatriz? Mediatriz é aquela reta que passa pelo ponto médio de um segmento, fazendo com esse segmento aqui um ângulo de 90 graus. Então vamos relembrar aqui, ó. O que é ponto médio, oitavo ano? Ponto médio tem a mesma, divide um segmento em duas partes iguais. Vamos pegar aqui no caso segmento AB. Onde é que eu estou com o meu dedo? AB. Esse segmento foi dividido por essa reta aqui, que é a mediatriz, em duas partes exatamente iguais. Esse segmento AB ele tem 8 centímetros. Então, quando a mediatriz cruza esse segmento, ela divide 4 centímetros para esse lado e 4 centímetros para o lado de cá. Então, AM mede 4 e MB também mede 4. Isso é ponto médio, divide o segmento em duas partes exatamente iguais. E a mediatriz, além de dividir o segmento em duas partes exatamente iguais, ela vai formar com esse segmento um ângulo de 90 graus, né? Ela vai formar o quê? Uma perpendicular, ou seja, um ângulo de 90 graus. Forma a famosa cruz. Lembra que eu falei com vocês para facilitar? E ela vai fazer com que esse lado AP e esse lado PB possuam a mesma medida. Então, se aqui, por exemplo, medir 6, aqui também vai medir 6. Lembraram que é mediatriz? Por que eu falei disso? Porque agora nós vamos ver uma coisa muito bacana. Nós vamos estudar o circuncentro. Olha que legal. Nós vamos falar um pouquinho de circuncentro. O que será que é isso? Quando nós temos uma circunferência, né? E dentro dessa circunferência nós temos um triângulo. Então toda vez que o triângulo ou qualquer outra figura esteja dentro da circunferência, nós dizemos que essa circunferência circunscreve o triângulo. Ou seja, a grosso modo, ela envolve o triângulo está dentro dela. Então toda vez que o triângulo ou outra figura estiver dentro de uma circunferência, nós dizemos que esse triângulo está circunscrito. Circunscrito quer dizer dentro da outra figura. Tá? Então nós temos aqui o triângulo ABC. Esse triângulo ABC está dentro da circunferência. A grosso modo, ele está desenhado dentro da circunferência, para facilitar o entendimento. E aqui nós temos três segmentos aqui que estão dividindo esses pedacinhos do triângulo em partes exatamente o quê? Iguais. Vamos ver? Então nós temos aqui, ó, vamos acompanhar comigo aqui, ó, essa reta aqui, ó, essa reta que nasce em A aqui, próximo a A, não nasce em A, né? Ela nasce do ladinho de A aqui. Ela vai vir aqui, ó, e vai dividir esse pedacinho CB, ela vai dividir o pedacinho CB em dois pedacinhos iguais. Então, por isso eu indiquei aqui, ó, esse pedacinho vale 12 e esse pedacinho também vale 12. Ou seja, MAC é o ponto médio do segmento CB. Ou seja, dividiu, a grosso modo, esse palitinho aqui, ó, em duas partes exatamente iguais. Como se eu pegasse e dividisse esse palitinho, cortasse ele em duas partes exatamente iguais. Ficou 12 para cá e 12 para lá. Da mesma maneira, essa outra reta aqui, ó, ela vai dividir o segmento AB em dois pedacinhos exatamente iguais. Ou seja, esse pedacinho vale 10, o pedacinho de cá também vale 10. Então, MAB, né, até coloquei errado aqui é B, MAB dividiu esse pedacinho em duas partes, o quê? Exatamente iguais, né? Aqui é MAB, ó.
tá? MAB. Então, esse pedacinho que dividiu esse segmento em duas partes exatamente iguais. O que divide um segmento em duas partes exatamente iguais é o seu ponto médio. Isso aí, o ponto médio. E agora nós temos aqui AC, foi dividido também em dois pedacinhos exatamente iguais. 10 para cima e 10 que é para baixo, né? Então, como dividiu em dois pedacinhos exatamente iguais, então MAC representa o ponto médio. O ponto médio. E toda vez que nós temos o encontro de três pontos médios, né? O encontro de três pontos médios. E nós vamos ter que também, ó, um ângulo de 90 graus. Então, quando essa reta passou aqui por esse ponto médio, acabamos de ver isso, vamos ver quem acerta. Essa reta passou pelo ponto médio, né? Aqui, passou por aqui. E aonde ela cruzou aqui esse lado desse triângulo, ela fez o quê? Um ângulo de 90 graus. Então ela é perpendicular a esse lado AB. Então toda vez que nós temos uma reta que passa por um segmento, no caso o segmento AB, e faz nesse segmento um ângulo de 90 graus, né? E ela faz um ângulo de 90 graus, olha a dica. E passa pelo ponto médio, como é que chama essa reta? É a mediatriz. Então, mediatriz é a reta que passa pelo ponto médio de um segmento, ou seja, passa no meio certinho dele, e faz nesse segmento, na hora que ela cruza com ele, ela faz o quê? Um ângulo de 90 graus, tá bom? Então, o encontro das três mediatrizes de um triângulo circunscrito a uma circunferência recebe o nome de circuncentro. Olha só, recebe o nome de circuncentro. Então, circuncentro é o encontro das três mediatrizes de um triângulo. O encontro das três mediatrizes de um triângulo. O ponto de encontro certinho, onde é que as três mediatrizes se encontraram? Nesse pontinho aqui, né? Então, esse encontro recebe o nome de circuncentro. E esse circuncentro aqui, esse ponto de encontro, ele tem a mesma distância dos três vértices do triângulo. Quais são os vértices? Aqui é um vértice, aqui outro vértice, aqui outro vértice. Então esse circuncentro de uma circunferência aqui, ó, fora do triângulo, ou seja, que circunscreve o triângulo, o encontro delas é o circuncentro. Ele tem a mesma distância aos vértices do triângulo e ele é o centro da circunferência. Tá bom? Bom, meninos, duas atividades aí do PET, né? Vou até ler essa definição que eu acabei de falar para vocês aqui, ó. Circuncentro de um triângulo. As três mediatrizes dos lados de um triângulo se cruzam num único ponto, né? As três mediatrizes, ó, dos lados de um triângulo se cruzam num único ponto, ponto C, tá? Esse ponto é chamado de circuncentro. O circuncentro de um triângulo ABC, o circuncentro de um triângulo ABC tem a propriedade de equidistar dos três vértices do triângulo. O que significa essa palavra equidistar? Equidistar quer dizer que tem a mesma distância dos vértices do triângulo. Então esse pontinho C aqui, que é o circuncentro, ele está à mesma distância dos três vértices do triângulo. Desse vértice e desse, tá? Então, vamos continuar a leitura aqui. Dos três vértices do triângulo. E esse ponto é o centro da circunferência circunscrita ao triângulo. Ou seja, é o centro dessa circunferência que envolve o nosso triângulo. Tá bom? E que passa pelos pontos A, B, C. Bom, meninos, duas atividades bem simples do PET, tá? Dessa semana. A primeira atividade, vocês vão classificar os triângulos. Ó, determine a medida do ângulo X, vocês vão achar a primeira medida do ângulo X, depois vocês vão classificar esses triângulos de acordo com os lados. Bom, vou fazer com vocês aqui rapidinho, só o primeiro aí do PET, que eu acho que vai facilitar bem, né? Vai facilitar bem. Vamos lá? Ó, vou fazer a mão livre para o vídeo não ficar muito extenso. Ó, então aqui está pedindo para achar a medida desse ângulo X aqui, né? Então eu vou dar duas dicas para vocês, ó, nesse primeiro aqui. Ó,
Primeira coisa, nós vamos ver que os três lados são iguais, 3, 3 e 3. Então, se a gente for classificar quanto aos lados, esse aqui é um triângulo equilátero. E a gente sabe que todo triângulo equilátero, os três lados dele, os três ângulos dele aqui são iguais. Então, eu vou somar o ângulo de cima, mais o ângulo de baixo, mais o outro ângulo, ou seja, x mais x mais x. E a gente aprendeu nessa aula que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Então, aqui eu coloco 180. Vou somar x mais x mais x, vai dar 3x igual a 180. Passo x para lá dividindo, 180 dividido por 3 vai dar 60 graus. Opa, achamos. Então, cada ângulo x dele vale 60. Quando o triângulo possui os três ângulos menores que 90, e 60 é menor que 90? É. Então ele recebe a classificação de acutângulo. Tá bom? Ótimo. E a atividade 2, o que vocês vão fazer? Vocês vão unir essas casinhas aqui e depois vocês vão traçar a mediatriz. Lembra como é que é traçar a mediatriz? Vê quanto que mede certinho aqui. Exemplo, se aqui medir 10, vocês colocam 5 centímetros para cada lado e traçam uma reta. Vai ser a nossa mediatriz, passando pelo ponto médio, formando um ângulo de 90 graus. Ligo A a C, digamos que aqui meça 8, estou fazendo aleatório. Se medir 8 centímetros aqui, então vocês colocam 4 para cá, 4 para lá e traçam outra mediatriz, passando pelo ponto médio, formando um ângulo de 90 graus. Digamos que BC meça 6 centímetros, então vocês vão colocar 3 para cá, coloca a régua para medir. Coloca 3 para lá, 3 para cá e traça a mediatriz. Aonde essas três mediatrizes se encontrarem, igual nesse desenho meu aqui, ou melhor, deixa eu pegar a nossa circunferência. Aonde essas três mediatrizes, digamos que tem uma casinha aqui, uma casinha aqui e uma casinha aqui em cima. Vocês vão traçar as mediatrizes deixando medidas iguais para cada lado. E aonde essas mediatrizes se encontrarem, que vai ser o circuncentro, que é o encontro das mediatrizes, aí sim vai ser o que está pedindo no exercício, que ele pede aonde fica localizado o poço, né? Ó, marque o ponto P no desenho abaixo que identifica aonde deve ser construído o poço. Aonde der o circuncentro vai ser o quê? Onde é que deve ser construído o poço, tá bom? Bom, meninos, essa foi uma breve explicação da semana 3 do PET volume 3. Tal qual já mandei recado, não deixe acumular, porque quanto mais deixar acumular, mais complicado fica. Sempre é tempo de colocar em dia. Ficou na dúvida ainda? Volta o vídeo, tá? Estou no Conexão Escola, no Facebook e no WhatsApp. Forte abraço, daqui a pouquinho vou estar postando as atividades. Forte abraço e até a nossa próxima aula.